Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, mais uma sexta-feira, mais um dia de casos misteriosos aqui no canal, na qual eu trago aqui pra vocês um caso envolvendo alguma morte ou também desaparecimento de uma pessoa que simplesmente a gente não tem uma explicação para aquilo ter acontecido. Provavelmente, para quem assistiu a série Mistério Sem Solução na Netflix, conhece esse caso que eu vou estar trazendo para vocês, o caso da Patrice, porque é o segundo episódio ali que eles deram o título de 13 minutos. Então aqui também no vídeo, mais no finalzinho, eu vou estar contando para vocês o que ali a polícia lá do estado da qual ela assumiu e também os diretores da série, eles receberam depois, né, que a série foi ao ar. As pistas que todos eles ali receberam depois do episódio ter sido lançado. Então, se você é novo por aqui e não conhece esse canal, convido você a se inscrever, deixa o like, deixa o curtir, que isso é super importante, ativa o sininho de notificações, que assim, sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação aí. E lembrando também que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer ou relembrar esse caso que ficou conhecido como o caso Patrice Enders. O ano era de 2004, quando Patrice Enders, de 38 anos, trabalhava no seu próprio salão de beleza localizado na Geórgia, nos Estados Unidos. Conhecida por todos ali por ser uma mulher muito carismática, muitas pessoas iam até o seu salão e passavam horas ali conversando com ela. Ela trabalhou ali por muito tempo para outros salões de beleza, e então ali naquela época ela estava muito feliz porque ela finalmente ali tinha conseguido abrir o seu próprio salão. Então ela ali tratava as pessoas muito bem, ela era uma pessoa muito feliz, muito animada, que fazia todos que fossem ali no salão dela se sentirem muito especiais. Então nessa época ela tinha ali um filho de 15 anos que se chamava Pistol, de um relacionamento anterior que ela teve, e eles se davam super bem. A Patrice também fazia ali uns penteados, uns cortes, também estava sempre pintando o cabelo do filho ali para estar ali treinando um pouco da sua profissão. E também no ano de 2004 ela estava casada com um homem chamado Rob. Eles se deram ali muito bem quando eles se conheceram. Ela trabalhava no outro salão quando ele foi ali cortar o cabelo, então eles acabaram se conhecendo, criaram ali um romance e acabaram se casando. O Rob também ele ajudou ela ali estar montando o salão de beleza que ela tanto queria. Então no dia 15 de abril de 2004, a Patrice então ela acordou cedo, foi acordar o filho dela para estar levando ele até a escola. Eles até discutiram um pouco naquela manhã, porque o Pistol ele queria chegar mais cedo na escola, porque ele queria ali passar um tempo com a namorada dele antes das aulas ali começarem. Bom, como de costume então, ela leva o Pistol até a escola e ela parte ali para o salão de beleza dela para atender os clientes ali que estavam com hora marcada. Algum tempo depois, a direção ali chama o Pistol, ele vai até ali a diretoria, eles comentam que não estão conseguindo encontrar a mãe dele e perguntam se ele tem ali como estar telefonando para a mãe. Então ele telefona, a mãe acaba não atendendo, ele acha um pouco estranho porque sempre que ela não atendia, um pouco depois ela retornava. Ele ligou 3 vezes para ela, mas mesmo assim ela não acabou retornando para ele. E o último contato que ele teve foi com a mãe ali se despedindo no carro dela de manhã antes dele estar ali entrando na escola. Bom, um pouco antes disso, um cliente ali da Patrice, ele chegou até o salão e ele percebeu que o salão estava vazio. Isso era próximo do meio-dia. Ele percebe também que aquilo não era uma situação comum, porque a Patrice ela sempre estava ali, então ele preferiu estar ligando para a polícia. Quando a polícia chega lá, então eles percebem que a cena ali não parecia de ter acontecido alguma luta, ou alguma briga, ou até mesmo um possível crime. Eles só percebem que a caixa registradora está aberta, também está sem dinheiro, mas as chaves e a bolsa também da Patrice estão ali em cima do balcão. Outra coisa que eles percebem é que provavelmente a Patrice foi interrompida e quando ela estava esquentando o almoço dela, porque o almoço dela ali estava num pote que iria ser colocado no micro-ondas, porque ele estava ali em cima da bancada. Então a polícia percebe sim que não tem sangue, não tem nada, e eles acham aquela situação ali muito esquisita. Bom, a polícia então conversa com o Pistol, diz que a mãe dele provavelmente está desaparecida e de início ele acredita que logo ela vai voltar, que deve ter acontecido ali algum imprevisto, mas que logo ela estará de volta. O
polícia também avisou o Rob, né, que a sua esposa estava desaparecida. Ele, no momento que ele foi avisado, ele estava no trabalho, então quando ele vai até o salão, quando a polícia chama ele até o salão, claro que os policiais enchem ele de pergunta, porque normalmente quando uma mulher desaparece, o marido ali ou o namorado é o principal suspeito do caso. A polícia então inicia ali as investigações, começa a procurar ali o máximo pistas possíveis para estar descobrindo o que aconteceu com a Patrice. Então eles perguntam ali para os familiares se tinha alguma coisa diferente ali na cena. Eles falam que normalmente a Patrice sempre colocava o carro dela na vaga lateral, ali bem próximo à porta lateral do salão. E naquele dia o carro dela, estava ali na parte da frente do salão, o que era uma coisa assim que não era comum da Patrice fazer. Várias buscas então são feitas ali na região em busca ali de estar encontrando a Patrice. Até foi cogitado que talvez ela tivesse saído ali por conta própria, mas ficou muito estranho essa situação porque ela jamais iria abandonar o Pistol. Ela iria buscar ele de tarde, esse era um combinado, ela sempre buscava ele na escola, então não teria motivo ela sair e deixar o Pistol sozinho lá, já que eles eram tão próximos, então a família acreditou que não fazia nenhum sentido ela ter saído por conta própria ali do salão dela. Aproximadamente ali umas 2 semanas antes do desaparecimento da Patrice, ela disse uma coisa ao Pistol que foi um pouco estranha. Ela disse a seguinte frase: "Se eu fosse a algum lugar, para onde você iria?" E ele respondeu: "Não sei, acho que para a casa do meu pai." No momento ali, ele não pensou em nada de que ela pudesse estar ali planejando fugir. E ele também não deu muita importância quando isso aconteceu, mas 2 semanas depois, infelizmente, ela estava desaparecida, então ele achou importante estar contando isso para os policiais. Os investigadores então conseguem criar ali um cronograma devido ali a todos os horários marcados que ela tinha com os clientes ali naquela manhã. Ela teve então uma cliente que chegou às 9 no salão e que saiu perto das 11. Essa cliente, ela disse que a Patrice, ela parecia estar um pouco distraída e que não tinha dado muita atenção a ela naquele dia, o que era uma coisa bem estranha e não fazia ali parte do comportamento da Patrice. Em seguida, mais um cliente entra e depois sai ali aproximadamente 11h30 da manhã. Então os policiais eles conseguem mais uma pista bem importante sobre esse caso. Um cliente, ele ligou às 11h35 para a Patrice atendeu, eles conversaram, o cliente queria estar ali alterando o horário que ele tinha com ela, só que o cliente falou que ela tinha sido um pouco curta e grossa, assim, digamos assim, que ela não tenha dado muita conversa para o cliente, o que ele achou bem estranho, porque a Patrice, como eu disse, ela estava sempre conversando com muita gente, conversando com todo mundo. E essa duração dessa chamada durou aproximadamente ali 2 minutos. Então nós temos o ponto de 11h37. E às 11h50 o telefone dela tocou mais uma vez, mas a partir desse momento ela não atendeu mais. Então nós temos 13 minutos de diferença entre a ligação do cliente para trocar horário com a ligação do outro cliente para as 11h50 que ela não atendeu. Então, possivelmente, dentro desses 13 minutos, aconteceu alguma coisa com a Patrice e é nisso que a polícia vai todas as investigações. Outra parte bem importante dessa história foi que fora do salão da Patrice, ali em torno de 11h45, 2 testemunhas diferentes viram outro carro ali na frente do salão dela. Quando a testemunha Tammy Fincher passou na frente do salão da Patrice, ela notou o carro da Patrice e também um outro carro, um Chevy Lumina. A porta da frente do salão dela estava aberta, ela viu 2 mulheres ao redor ali daquele carro que não era o da Patrice. Ela viu uma moça alta de cabelos escuros, que provavelmente era a Patrice, e uma senhora ao seu lado. Ela viu ali uma situação meio estranha, porque ela viu que as 2 pessoas que estavam ali na frente do salão, elas estavam de mão dadas, o que era uma situação bem esquisita. Ela não sabia se uma estava ajudando a outra porque tinha caído ou tropeçado, ou se uma estava empurrando a outra. A segunda testemunha estava passando pelo salão ali aproximadamente na mesma hora que a outra testemunha. No entanto, a testemunha ali acredita que o segundo veículo era um Ford Taurus, possivelmente um Malibu. Só que essa testemunha
também afirmou ali que viu um homem de cabelos longos, assim, aproximadamente perto dos ombros, parado ali próximo do carro. As duas testemunhas são consideradas ali bem confiáveis, porque as duas viram praticamente a mesma coisa. Um ponto bem importante também nessa história é a relação do Piston com o Rob. Ele disse que logo que o Rob se casou com a mãe dele, eles se davam super bem ali naquele primeiro ano, mas algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. O Rob começou a tratar ele muito mal, até mesmo ele parava na porta do quarto dele e insultava ele bastante, e a relação dos dois assim não era nada boa. Até mesmo os familiares e também amigos confirmaram que o Rob ele era muito ciumento e muito protetor da Patrícia. Ele até mesmo não gostava das amizades que a Patrícia tinha e também não gostava da relação da Patrícia com o filho. Ele meio que tinha ciúmes da relação dos dois e parecia, ele dizia às vezes que a Patrícia dava mais importância para o filho do que para ele. Bom, o Pistol, ele confirmou depois que ele até mesmo viu algumas brigas entre o casal, mas o Rob disse que isso nunca aconteceu. O Rob até mesmo falou que a Patrícia ali não educava o menino direito. Bom, o Pistol também alegou que a mãe dele teria ali falado sobre se separar do Rob, e é claro que aquilo seria muito ruim para o Rob, já que ele era muito possessivo com a Patrícia. Então, possivelmente esse seria ali um problema que os dois estavam tendo antes do desaparecimento da Patrícia. Bom, outra coisa muito esquisita aconteceu logo depois que a Patrícia estava desaparecida. O Pistol, ele chegou ali para entrar na casa dele e o Rob simplesmente tinha trocado todas as fechaduras e não deixou o menino entrar. Ele disse que não queria ficar ali aturando as coisas do Pistol e simplesmente falou para ele procurar outro lugar para ele morar, porque ele não ia morar ali com o Rob. Os momentos seguintes, então, foram bem difíceis para o Pistol. Ele acabou indo morar com seu pai em uma fazenda um pouco distante e os dois sofreram muito. Mesmo que eles tenham sido se separado antes, o pai dele, ele era muito próximo da Patrícia e os dois sofreram muito com o desaparecimento dela. A polícia, então, começa a investigar alguns suspeitos. Foi o caso do serial killer Gary Michael Hilton. O Gary, ele teria ali passado um tempo no condado de Forsyth, que era também aonde ficava o salão da Patrícia. A polícia investigou que ele disse que o seu lugar favorito para atuar seria um salão de beleza. Ele entrava e pedia dinheiro, geralmente na hora do almoço, o que bate ali com a história da Patrícia. Ele era conhecido por caçar pessoas e sequestrar qualquer pessoa que ele visse ali que teria a oportunidade. A polícia não tem nenhuma prova de que ele seja o autor do desaparecimento dela, mas ele ainda é considerado um suspeito do caso. Outro possível suspeito no caso é o Jerry Jones, que também é um serial killer. Ele chegou a confessar que matou a Patrícia, mas ele acabou dando uma confissão falsa, o que é comum assim de acontecer. Às vezes os criminosos querem ganhar fama por algo que não fizeram. Em 6 de dezembro de 2005, 20 meses após o desaparecimento da Patrícia, tinha uns homens ali, uns amigos, trabalhando em uma igreja. E na hora do almoço, eles pararam ali para relaxar um pouco e eles perceberam que tinham urubus sobrevoando uma floresta que estava bem próxima dele. Eles ficaram curiosos com aquilo e foram ver o que os urubus estavam sobrevoando. Então, quando eles chegaram no local, eles perceberam que tinha ali um corpo de um veado que tinha sido morto. Então, eles perceberam também que logo próximo ao animal morto também tinha um crânio humano. Eles ficaram apavorados e imediatamente ligaram para a polícia para avisar do que eles tinham encontrado. A polícia chega no local, vê que tem mais ossos ali humanos, fazem todos os exames ali naqueles ossos e confirmam que os ossos encontrados, os restos mortais, eram sim da Patrícia. Bom, de imediato o Pistol, ele acreditava que o responsável pelo crime, pela morte da mãe dele, era o Rob. Ele também acreditou que isso aconteceu por causa que a Patrícia tinha falado que queria se separar dele. Então, como ele não aceitava isso, ele teria matado. Alguns familiares também concordaram com essa teoria do Pistol e a polícia investigou ainda mais o Rob. O Rob nega qualquer envolvimento na morte da Patrícia. Ele também diz que naquele dia ele saiu de casa, parou num posto de gasolina, ele pegou o recibo ali, a nota fiscal de que ele tinha abastecido o carro e depois ele foi para o trabalho. Então ele teria um álibi ali para aquele horário na qual ela desapareceu,
e depois, mais tarde, os restos mortais foram encontrados. Bom, depois que esse episódio foi ao ar, muitas pessoas começaram ali a acreditar que o Rob era o responsável pela morte da Patrice. Muitas e muitas pessoas comentaram sobre isso na internet, e até mesmo os investigadores ali falaram que pesquisaram o Rob a fundo e não encontraram nada que ligasse ele à cena do crime naquele dia. Outra coisa importante se falar é que a aliança da Patrice não estava ali com ela naquele dia. Então, possivelmente, alguém está com essa aliança, e quando essa aliança for encontrada, provavelmente o assassino ali será conhecido. Os investigadores também acreditam que o carro visto por aquelas testemunhas é a chave principal para estar concluindo esse caso, porque no momento em que esse carro for encontrado, possivelmente também estará ligado ao assassino. Outra coisa um pouco esquisita, assim, falando sobre o Rob, no momento ali que os restos mortais foram encontrados e foi confirmado que eram da Patrícia, ela foi cremada, os restos dela foram cremados e foram colocados ali numa urna que nós somos acostumados assim quando os corpos são queimados, e essa urna ficou com o Rob. Ele não deixou a urna ficar com o filho, e ele deixava a urna na cama dele durante 1 ano, dormia do lado ali da urna que tinha os restos da Patrícia. Bom, esse é um caso bem estranho, cheio de informações, e também os policiais, eles confirmaram lá da Geórgia que eles recebem milhares de pistas todos os dias, e também mesmo que foi lançado o episódio, mais e mais pistas estão vindo, então eles ainda estão trabalhando nesse caso, mesmo que sendo um caso antigo, digamos assim. Então qualquer outra informação pode ter certeza que eu vou estar deixando para vocês aqui nos comentários desse vídeo. Então, gente, quero saber qual a opinião de vocês sobre esse caso, se vocês têm aí algum suspeito de quem matou a Patrícia. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.